Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 97ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes, sejam todos muito bem-vindos, e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais, sejam também todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 27ª reunião extraordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 44 de 2024, indicações, resposta, Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 04 de 2021, informamos que as indicações de números 022, 023 de 2024 serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira
e conforme o plano de governo da administração atual. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Nós, vereadores, abaixo assinados, membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Piranguçu, no uso das atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, vimos por meio deste apresentar a esta Casa Legislativa o projeto de decreto número 001/2024, que dispõe sobre a aprovação das contas do chefe do Executivo Municipal referente ao exercício de 2021, sendo que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção dispensada e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Câmara Municipal de Piranguçu, 25 de março de 2024. Mesa diretora da Câmara Municipal. Presidente Leonildo Ramos, vice-presidente Luiz Procópio, primeiro secretário Darli Veloso e segunda secretária Áurea Sabrina. Moção de pesar 04 de 2024. Causou profunda consternação o falecimento da senhora Maria Terezinha Siqueira, cidadã piranguçuense. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Requeremos, na forma regimental e após ouvido o plenário desta Casa, que conste, na ata dos nossos trabalhos desta noite, um voto de profundo pesar pelo seu falecimento, dando-se ciência dessa deliberação à família enlutada. Sala das Sessões, em 18 de março de 2024. Vereadores Leonildo Ramos, Luiz Procópio, Darli Veloso, Áurea Sabrina, Benedito Pereira, Edson Alves, José Maria, José Mário e Vera Lúcia. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador Luiz Procópio. Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Os aqui presentes são nossos colegas de trabalho e os que nos acompanham em suas residências. Hoje, especificamente dia 25 de março, foi promulgada a primeira Constituição da nossa nação. Na época, nós éramos império ainda, e quem promulgou a nossa primeira Constituição foi Dom Pedro I. E a nossa Carta Magna também aproveitou essa data para poder promulgar a nossa Constituição, da qual hoje nos rege, que foi de 1988. Hoje eu serei breve na minha fala. A única coisa que eu gostaria seria um alerta à nossa população para que não se descuidem das tampinhas de garrafa com água, copinhos descartáveis de café, pratinhos de planta com água, calhas, telhados com folhagem com água parada, porque a dengue, infelizmente, está maltratando não só a nossa população, como a população do nosso estado todo. Então, se cada um de nós fazermos a nossa parte, as coisas para nós serão mais brandas. E os que estão já acometidos com a doença, os meus sinceros restabelecimentos. Obrigado a todos, boa noite. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite os que estão nos assistindo em casa, os demais colegas aqui, o pessoal que está aqui presente. Presidente, hoje eu vou passar a palavra e eu já fiz várias indicações aqui e vou esperar que alguma seja concluída. Inclusive, precisa alguns lugares lá para o lado nosso colocar uns cascalhos na estrada para dar uma melhorada para nós lá. E por hoje é só e boa noite a todos. E eu sou favorável a todas as indicações. Vereador Benedito Pereira.
Boa noite, presidente, aos que presentes aqui hoje aqui e os que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, pedi aqui para a nossa secretária, está encaminhando o ofício para a nossa secretária de saúde, para comparecer nessa casa, para nos dar uma explicação sobre as nossas emendas impositivas. Eu sei que tem o decorrer do ano de 2024 todo para estar aí executando as nossas emendas aí. Só que foi destinado para a nossa saúde 50% desse projeto nosso da impositiva. E então tem vários aparelhos que foram pedidos para ser comprado, e para ver em que pé que está um cronograma para a gente estar passando a nossa população aí. E referente às indicações, igual a Zé Maria falou, que a gente já fez várias indicações, então vamos aguardar. Nossas estradas, está acabando o período de chuva, o nosso secretário empenhar aí o nosso vice-prefeito para que dê uma melhorada em pontos estratégicos aí. Por hoje é só, boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, mais que estão presentes aqui e que eu acompanho pela rede social em casa. E eu gostaria de falar da minha fala a respeito das indicações. Eu vou só falar das indicações que eu fiz as anteriores, sabe? Que hoje eu não fiz indicação. E, infelizmente, a gente tem que falar, porque a gente faz a indicação, ela chega na mão do secretário. Então, o que está acontecendo? Que eu vou falar a respeito aqui, ela foi feita no dia 6 de fevereiro, certo? Que foi reiterada a indicação do pedido de colocação de iluminação do pátio da Escola São José e colocar já no portão, certo? Iluminação, câmera e na quadra também. Então, foi feita 2 indicações minhas, uma da quadra, uma da escola. E da quadra era para fechar o fundo da quadra antes de começar as aulas. Hoje eu passei lá, está sem fechar, o portão que a gente pediu o cadeado não existe. Então, quando a professora sai com o aluno, vai para a quadra fica disposto. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco da segurança e que não está havendo. Então, eu gostaria muito que a Secretaria da Educação revesse isso daí. E aproveitando também o gancho do que o vereador Vitinho falou aqui, a respeito, né, infelizmente, o que o Luiz falou também, a valeta dos Melos. Eu venho cobrando desde o ano passado, foi feita a poda da árvore e jogar dentro da valeta, e essa valeta é uma água corrente. E o mato está crescendo e está alto. Então, como a água é corrente, então nós estamos com um problema sério da dengue. Eu acho que já passou da hora de fazer essa limpeza. Então, gostaria muito que revisse isso daí. E aí fica um pouco triste também. Hoje eu passei perto da escola dos Melos, São José. Então, o pátio da escola é gramado e tem aquele morcego que eu segui, não sei como chama aquela planta, por inteiro. Então, a criança vai brincar, vai pegar aquele morcego na roupa e volta para a sala de aulas, tudo praticamente com morcego. Então, acredito eu que precisa fazer uma limpeza lá. Então, não sei que lá se tem um funcionário diariamente para fazer esse tipo de coisa. Então, eu gostaria que a secretária visse para a gente. E também gostaria também de agradecer, não posso deixar isso, o secretário de obra, pela relação dos serviços lá do campo do centro, que foi feita a alçada, foi feita a limpeza da valeta. E, então, a gente agradece, né, o serviço que foi feito. E também gostaria que está um problema sério. Eu recebi no meu WhatsApp, né, que foi comentado semana passada aqui, da coisa da caçamba. Foi feito um comentário, né, com caçamba para colocar entulho. Então o pessoal está colocando lixo na caçamba. Né? Então, escrever na caçamba é proibido jogar lixo. Ou criar uma alternativa, se jogar lixo, ser multado. Né, para o povo ter consciência. Porque já existe a reciclagem, já existe o lixo que passa como lixo. É por isso que eu sou a favor
né, na parte do lixo, e igual aconteceu lá dos Melos hoje, eu passei também, infelizmente, tem o dia dos Melos, acho que dia de quarta-feira, né? Então, aí tem uma lixeira ali perto da rodovia. Um pouquinho passei da minha casa, estava superlotado hoje. Tanto que estava cheio, ela e por volta. Então o pessoal chega segunda-feira com lixo lá. Então tentar fazer, conscientizar a população, o dia certo, poder colocar, ou senão, né? Eu estou a favor, na realidade, de terceirizar o serviço. Né? Porque na realidade, terceirizar o serviço, a demanda é grande da cidade, né? Ali tem a zona rural praticamente, vai fazer coleta do lixo. Graças a Deus a gente tem a Unicap, que ela arrecada também, que limita um pouco a situação. Então, dá os parabéns para eles, que trabalho que eles fazem. Então, a gente acha que no futuro deveria rever, né, no caso, terceirizar o serviço. Por quê? A gente pode ganhar um motorista para outras funções, questão de caminhão, já cobra a taxa do lixo. Então, eu acho que seria muito bom se pensasse no futuro terceirizar o serviço. E, no caso, eu queria encerrar minha fala, certo? Desejando a todos uma boa Semana Santa, que ela começa hoje, no decorrer dessa semana o pessoal pode participar, que tenham uma boa noite, obrigado a todos. Só para esclarecer, né, a questão do lixo, e hoje principalmente, aquela caçamba foi pega hoje, lá o contender que tem lá nos Belos, toda segunda a gente pega, segunda e quarta-feira. Segunda é somente as caçambas, né, os contenders de lixo, lá em cima. A gente vai até lá nos DEM, desce fazendo todos os contenders, faz as fábricas de batata, faz o restaurante que trata o presídio e as caçambas. Agora, aquele que está lá fora é tudo reciclável. Infelizmente, hoje a reciclável não desceu, porque eles foram para Aparecida a pé, com certeza não conseguiram fazer a coleta de material reciclável. Então, todo o material que está lá do lado daquela caçamba é todo reciclável, foi separado por nós para não levar para o aterro. Né? Então, a questão do lixo nós estamos dando conta. O pessoal que está trabalhando está funcionando, não tem reclamação nenhuma, graças a Deus. Agora, em questão das caçambas, esse é um problema que precisa de conscientização do nosso povo para colocar entulho, porque no próximo sábado é de catatreco. E na maioria das caçambas que o Serginho, até quero aproveitar aqui para agradecer, né, o vereador Benedito estava junto comigo quando a gente ligou para ele, e no outro dia, prontamente, ele veio e retirou realmente todas as caçambas que estavam cheias, né, repondo as outras, e se a gente olhar hoje, já está quase todas elas cheias de novo. Então, a demanda é grande e o pessoal se conscientizar melhora. Eu acredito que ajuda bastante. Então a gente faz isso. No próximo sábado nós estamos fazendo o catatreco aí. Muita gente já me ligou, né? A gente vai agendando, vai programando para a gente estar retirando e facilitando a coleta, porque tudo nessa vida ele funciona numa corrente. E se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil para trabalhar. Então, só para esclarecer, porque a gente faz o lixo normal na quarta-feira, né, nas residências, e na segunda-feira a gente faz os contêineres que tem esparramado pela cidade, exatamente para facilitar para o pessoal que vem do Alto da Serra, que vem da roça, passa e tem aonde deixar. Né? Essa é a função do contêiner ali. Não tem como a pessoa sair lá de cima, onde que ele vai deixar? Ele tem que, em algum lugar ele vai ter que deixar. Então foi colocado propositamente para que essas pessoas possam depositar o seu lixo, a gente passa e retira. Né? Tem caçamba que contêiner que a gente passa, às vezes até 3 vezes por semana a gente tira. Se estiver cheio, nós vamos limpando. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, boa noite. Boa noite os amigos que estão assistindo a reunião nossa na plateia e boa noite a todos que assistem a reunião pela rede social. Presidente, eu tive ali perto do bairro dos Melos, antigo do Osório, e fizeram uma valeta no meio da estrada lá e não colocaram o material, que é o asfalto lá, tá virando buraco lá, e pediram, passou um carro, relou até aí embaixo lá. Eu falei, ô vereador, você não olha para nós isso aí, você vê, fizeram lá, cortaram o asfalto e não acabaram o serviço lá. Aí ficou falando, não, pode deixar que eu falo na reunião. Também, presidente, que eu vi que caiu o rapaz lá na ponte do Bairro dos Melos. Hoje eu passei lá, o beiral da ponte lá é muito baixinho mesmo, então
Se passar uma pessoa, uma criança, perigoso cair até lá dentro mesmo, que é muito baixinho, né? Pedir para o secretário de obra lá, olhar, cimentasse um pouquinho para cima, não vai cair mais gente que aconteça, né? Que a ponte lá já é uma ponte perigosa, já teve acidente, já teve morte lá já, e para não deixar acontecer mais perigo, né? E boa noite. Só para esclarecer também, ô vereador, foi numa das últimas reuniões nossas, penúltima, última, se eu não me engano, foi exatamente falado sobre aquele problema lá nos Melos. Mas não sei se o senhor notou hoje, ontem, hoje e amanhã com certeza, eles estão tentando consertar a rede mais lá embaixo, perto da casa do Carlinho. Então, segundo o Fabiano, conversei com ele, eles só não fizeram o serviço ainda de reparo porque eles vão trocar a rede. Essa rede que foi feita lá é uma rede nova, maior um pouco, para melhorar o atendimento do pessoal. Então vai ter que ser feito novamente os ramal de ligação. Então, se eles tamparem agora, eles vão ter que voltar e cortar de novo. Então, aí ele propôs, eu conversei com ele propôs de mandar mais um pouco de material, dar uma acertada para amenizar para o pessoal, até eles acharem onde que está o vazamento, onde que está dando os problemas, porque a água não está tendo pressão para subir nas casas lá de cima, lá da casa do Tirrim lá em cima, do pessoal lá para cima, a água não está tendo pressão para ir, porque ela está vazando em algum lugar. E eles estão sofrendo, viu? Eles já estão com 3 dias de serviço, não conseguiram achar ainda, mas parece que hoje já deu uma clareada, graças a Deus. Mas assim que eles terminarem, segundo o Fabiano, aí eles vão vir fazendo o serviço correto, mas até lá eles vão pedir para a empresa vir colocar um material para acertar o trecho, para ficar pelo menos transitável, tranquilo o pessoal lá. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos, aos presentes, sejam bem-vindos. Referente às estradas, que a gente sempre tem falado, havia comentado, sobre a estrada do Antunes, que precisa ser arrumada, eles estavam achando que daria certo nessa semana, mas ainda não, então vai demorar alguns dias ainda. Então eu peço um pouco de paciência dos moradores, que assim que possível vai ser arrumado. Eles estão terminando de arrumar lá perto do bairro da usina São Bernardo, acho que já chegaram até lá perto da igreja, faltou um pouco de material, E também quero pedir uma atenção da Secretaria de Obras lá no bairro dos Freires, próximo ao Bar do Pelé. Com algumas chuvas que veio alguns dias atrás, acabou estragando. Era um trecho que não estava ruim, mas vai precisar arrumar lá as manilhas, arrumar aquela subida, aterrar, cascalhar, porque está bem ruim mesmo, E lá todo dia tem um movimento bem grande de carro, van escolar, ônibus escolar, carro da saúde que passa lá praticamente todos os dias. Então, eu peço uma atenção, Sei que a Secretaria está trabalhando todos os dias, a Secretaria de Obras não para, mas que assim que possível possa dar atenção lá, E conforme o Distim também falou, pegar os trechos críticos, dos outros bairros também que precisam. E dia 23, aconteceu uma caminhada ecológica em comemoração ao Dia da Água. Os responsáveis, Abutres da Mantiqueira, em parceria com o CRAS e a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, quero parabenizar eles aí pela organização, sempre presente. E as crianças que participaram, com certeza, gostaram muito dessa experiência, Foi em torno da represa da Vila Maria. Boa noite a todos. Obrigada. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos os funcionários aqui presentes e a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Bom, como vocês já disseram, não tem muito que a gente ficar comentando aqui, porque o serviço, a gente fala em todas as reuniões, são as estradas, o pessoal da zona rural vem pedindo. Com essa chuva, piora um pouquinho a situação. A situação dos funcionários são poucos para atender tantas demandas, estamos com problemas em alguns maquinários, caminhão, então tornou-se um pouco difícil, fazer atendimento, mas estão resolvendo na medida do possível e vai dar continuidade ao trabalho. Tem coisa que não tem muito o que fazer, a gente tem que aguardar, esperar, cobrar é o que a gente faz, mas a gente tem que reconhecer também como que anda, e como que está. Tem coisa que não tem como fazer na hora que a gente quer. A respeito da valeta que o vereador Edson diz, o vice-prefeito comunicou que amanhã eles estão indo lá tentar começar a fazer a limpeza daquelas árvores que estão secas, para amenizar o problema. Eu ia falar também do corte lá do asfalto, mas o vereador
presidente já falou, que foi a mesma resposta que o Fabiano me diz, e eles estão mesmo, desde sábado, o pessoal estão sem água, porque a água não sobe, mas graças a Deus hoje a Lourdes me ligou e eles acharam o problema. O cano estava estourado dentro de uma manilha e ninguém sabia, então a água estava indo embora e não tinha pressão nenhuma. Então, se eles não, pelo menos o problema eles acharam hoje. Se deu conta de resolver, não sei. Mas tá tudo ok, por enquanto. Obrigada. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos servidores, companheiros da prefeitura, boa noite, bem-vindos, a Josi, a você que nos acompanha de casa, muito obrigado pela acolhida. A semana passada, e sempre nós temos falado a respeito do catatreco, e eu quero apenas compartilhar algo aqui que me chamou a atenção semana passada. Uma pessoa escreveu nas redes sociais, escreveu não, colocou uma mensagem perguntando se haveria o catatreco naquele final de semana. Aí eu esperei as pessoas responderem e falei no privado com ela, o dia que passaria, e orientei, seria melhor que você ligasse no 1450 e avisasse, só eu vou colocar. Mas para minha surpresa, o que ela disse? Não, tinha alguém que estava precisando, veio até minha casa e viu que o móvel que eu ia colocar, para ele servia. Então, até isso é interessante as redes sociais, porque às vezes aquilo que é lixo para mim pode ser luxo para o outro. Então é muito interessante que as pessoas até comecem mesmo a se dispor a perguntar a respeito disso, porque às vezes pode socorrer alguém que esteja precisando. Eu gostei da atitude da pessoa que doou, aquele que pediu humildemente foi lá e a pessoa cedeu o móvel. Então eu achei interessante e resolvi falar aqui na reunião porque eu gostei do que aconteceu. Procópio falou a respeito da dengue, dos perigos aí, né? Existe a maior responsabilidade da nossa parte, da nossa casa, para a gente cuidar. E eu também percebi uma preocupação da prefeitura, porque houve um edital lá para contratar um novo agente de endemia. Eu não consegui ler, mas já saiu o resultado até da classificação. Não deu tempo de ler quem foi. Então, cada um fazendo a sua parte. Eu faço a parte lá na minha casa, a prefeitura faz a parte dela colocando mais alguém, que inclusive foi pedido daqui, que eu me lembro que na reunião alguém falou que seria necessário que você colocasse mais um. E aí, ao conversar com a secretária, ela disse que seria possível e foi atendido. Isso é muito importante. E quanto ao asfalto lá nos Melos, geralmente eu falo aqui nas reuniões, o que é importante numa cidade igual a nossa, num município pequeno. Todos nós somos conhecidos. Quem falou do asfalto com o Zé Mário, certamente falou com o Leonildo, falou com os demais aqui. Procurou por todo mundo. E aí vem a resposta, né? Da forma que vai ser feita. E aí, já que encontraram o problema, que bom. Agora que vem a solução para eles, que o abastecimento se restabeleça nas casas lá e depois que eles venham a consertar lá o asfalto para eles. E é isso. Boa noite, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Aos funcionários, companheiros nossos, sejam todos muito bem-vindos. É muito importante a presença de vocês, porque nos ajuda, né, e nos dá forças para continuar o trabalho nesta casa. Então, sejam muito bem-vindos, né? A casa está sempre aberta, a presença de vocês é importante, não só de vocês, mas de toda a nossa população, porque todo o trabalho que vocês estão vendo aqui é para o bem do nosso povo. Não é para mim, não é para nenhum vereador. Lógico que a gente vive na mesma cidade e tudo que é de bem para um vai acabar sendo útil para todos, né? E essa é a nossa função, a nossa finalidade como legislativo e a finalidade do executivo é tentar dar umas condições de vida melhor para o nosso povo. Então esse é o nosso esforço. Erramos muitas vezes, mas sempre na esperança de acertar e melhorar cada vez mais. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu estou de acordo com a fala de praticamente de todos, né? Acho que a preocupação nossa hoje é as nossas estradas, né? A gente sempre comenta aqui, a gente sempre fala, a gente sempre dá sugestão e traz ao conhecimento do secretário, do vice-prefeito, da administração, os problemas que a gente enfrenta pelas estradas. Eu, principalmente,
conheço praticamente todas as estradas do município, porque a gente anda no município inteiro, né? Antigamente a coleta de lixo era feita só aqui dentro da cidade. Hoje não, hoje a gente vai para os Borges, Freires, Pintos, Vila Maria, Centro, em todos os bairros, né? A gente passa fazendo a coleta. Então a gente conhece e sabe que a demanda de estrada ela é muito grande e não é fácil você dar conta de tudo. Às vezes você vai lá, tenta arrumar, igual foi a semana passada, tiveram na usina, né? Fizeram o aterramento das pedras que estavam danificando os veículos, veio a chuva, né? Complicou, hoje teve que correr para lá, colocar material para amenizar, então não é fácil, né? Assim é a caminhada, né? O pessoal do Antunes, como a vereadora Aura colocou, cobra da gente, foi feito um trabalho bom, mas parou por questões até que a gente vem falando aqui das chuvas, outros bairros precisando também, então deu uma parada, as nossas máquinas deram problema exatamente nessa época que a gente mais precisa, o nosso caminhão está na oficina ali, né? O caminhão toco, que é um dos caminhões que a gente mais usa para levar material, distribuir, tá parado, precisando urgentemente ser arrumado, já estão mexendo. Então se torna um pouco difícil, mas a secretaria está caminhando, está trabalhando, está tentando, né, acudir naquilo que é possível. Então vai voltar logo para o Antunes, segundo o nosso secretário, para dar continuidade, né, porque eles pegaram fazendo um serviço, na minha opinião, bem feito, né, foram devagar, foram fazendo, foram limpando, foram aterrando, foram cascalhando. Então o que foi feito está bom. Mas precisa voltar realmente, dar continuidade e terminar, porque senão daqui uns dias que voltar para dar continuidade tem que começar tudo de novo, porque aí né, o tempo ele danifica mesmo. O vereador Edson colocou aqui, eu quero reforçar, né, o pedido dele para o nosso secretário, seja de educação, eu acredito que é mais para secretário de educação, a questão da roçada do pátio da nossa escola, né? Nós temos, se eu não me engano, tem um funcionário que trabalha lá, mas não dá conta, não adianta. Lá vai ter que ir o nosso pessoal de roçadeira, os braçais, para arrancar o que for possível e fazer a roçada, porque esse morceguinho é danado. Se deixar, ele vai tomar conta da grama e depois não tem mais o que fazer. Então tem que roçar para não deixar da semente, para a gente poder tentar ir vencendo e acabar com ele. Mas é danado, viu? Então precisa, né, o fechamento lá que o vereador colocou ali, uma cobrança já antiga e precisa fechar. Nós já tivemos problemas lá. Nós tivemos um problema muito sério na nossa igreja, né? Acho que é de conhecimento de todos nesses últimos dias, entristeceu o nosso coração, né? Graças a Deus pegou quem fez, infelizmente é de menor e o pai teve que arcar com tudo, que é complicado, mas arcou com tudo, mandou arrumar, então é triste. Então é uma coisa que a gente tem que zelar, né? São bens que, graças a Deus, foi conseguido, né, para o bem do nosso povo, que tem lá a quadra, tem a escola, tem a academia, mas precisa ter um certo cuidado, porque se fica Deus dará, né, a gente, infelizmente, existem pessoas que não se preocupam com o bem-estar do próximo, se preocupam em destruir, danificar e prejudicar, isso é fato. Então fica aí o nosso pedido para a secretária de Educação, que ela faça uma visita, que ela dê uma olhada, né, ou peça para um dos seus fazer isso, para que a gente tenha assim, um pouquinho mais de tranquilidade e segurança, porque ali são as nossas crianças e precisam ser cuidadas. Não que não sejam, tá? Porque a gente tem uma ótima coordenadora, ótimos funcionários lá, que preocupa demais com nossas crianças, mas tem esse trajeto, vai para a quadra, vem para a escola, e precisa ser, como bem colocado pelo vereador aqui, ter uma atenção especial nesse sentido. Em questão da valeta já foi falado, então não precisa a gente estar comentando muito. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de emenda do Executivo número 02 de 2024, aditiva ao projeto de lei ordinária número 40 de 2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de emenda do Executivo número 002 de 2024, aditiva ao projeto de lei orçamentária número 40 de 2023, que acresce parágrafo único ao artigo 21 do projeto de lei 040 de 2023. Presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 25 de março de 2024, durante a 27ª sessão extraordinária,
Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise desta comissão, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32 e 41 do Regimento Interno. Após análise e discussão do projeto de emenda do Executivo aditiva número 002 de 2024, a comissão conclui que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de emenda do Executivo aditiva número 002 de 2024. Sala das Comissões, em 25 de março de 2024. Vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Vera Lúcia, Luiz Procópio e Darli Veloso. Tendo recebido parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de emenda do Executivo número 01/2024, aditivo ao projeto de lei ordinária número 040 de 2023. Solicito ao senhor secretário a sua leitura. Emenda aditiva 002 de 2024 ao projeto de lei número 040 de 2023. Acresce parágrafo único ao artigo 21 do projeto de lei número 40/2023. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 21 do projeto de lei número 040/2023, o qual vigorará com a seguinte redação. Parágrafo único. A partir da referência A, o servidor atingirá a cada 5 anos as demais referências até atingir a M, na forma do anexo 4 desta lei, nesta ordem. Inicial: 1º, 2º e 3º anos de efetivo exercício. Letra A: do 4º e 5º anos de efetivo exercício. Letra B: do 6º ao 10º ano de efetivo exercício. Letra C: do 11º ao 15º ano de efetivo exercício. Letra D: do 16º ao 20º ano de efetivo exercício. Letra E: do 21º ao 25º ano de efetivo exercício. Letra F: do 26º ao 30º ano de efetivo exercício. Letra G: do 31º ao 35º ano de efetivo exercício. Letra H: do 36º ao 40º ano de efetivo exercício. Letra I: do 41º ao 45º ano de efetivo exercício. Letra J: do 46º ao 50º ano de efetivo exercício. Letra L: do 51º ao 55º ano de efetivo exercício. E letra M: do 56º ao 60º ano de efetivo exercício. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 22 de março de 2024. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Projeto de emenda número 01 de 2024, aditivo ao projeto de lei número 040 de 2023, está em discussão. Bom, essa emenda, para quem assistiu à reunião anterior, ela já estava, para ser votada. Foi uma coisa que faltou no projeto, o Executivo nos enviou, nós estudamos, mas na hora da votação houve uma dúvida, então foi pedido vista e foi encaminhado novamente, somente para retirar, foi feito o pedido executivo, eles retiraram que seriam da letra A no projeto até a letra S, e agora ela vai ser da A até a letra M, na qual foi lido aqui no plenário. Então, por isso que foi necessária a emenda e ela vai ser votada hoje. E essa emenda ela é importante, né? Era para ter vindo, inclusive, junto com o projeto,
para que cada funcionário saiba realmente, né, o seu tempo de serviço, aonde que você está, em que letra que está, né, para poder acompanhar direitinho, né, todo o seu processo ali e ficar por dentro, né, da sua colocação no quadro de funcionário. Mas só que da forma que tinha vindo, como a vereadora colocou aqui, nós achamos um pouco exagerado, né? Até os 90 anos é impossível, né? Você vai ter que estar com 120, 115 anos de vida. Tomara que a gente chegue lá, né? Esse é o nosso sonho. Mas aí, para ficar mais coerente com a realidade, até os 60 anos trabalhado, que se a gente conseguir já é uma bênção de Deus para nós e dá para que todos possam acompanhar mais claramente. Mais uma coisa, e essa emenda não é do Legislativo, né? Não, a gente não pode fazer. Por isso que foi vinda do Executivo, porque o Legislativo não pode determinar de quanto em quanto tempo o funcionário, né, vai progredir e mudar de letra. Por isso que é da autoria do Executivo, que se não fosse nós mesmos poderíamos ter feito. O projeto de emenda do Executivo no 01/2024, aditivo ao projeto de lei ordinária número 040 de 2023, está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito à senhora relatora, vereadora Vera Lúcia, que proceda a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei número 040 de 2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Lei 040/2023, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, vencimento e remuneração dos servidores públicos civis concursados da Prefeitura Municipal de Piranguçu e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 12 de fevereiro de 2024, durante a 92ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência, o processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto no artigo 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudos, as comissões viram a necessidade de fazer adequações através de emendas. Após análise e discussão do projeto de lei número 040/2023, as comissões concluíram que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetida à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 040/2023. Sala das Comissões, em 25 de março de 2024. Vereador de Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, Vera Lúcia, Luiz Procópio e Darli Veloso. Comissão de Finanças e Orçamentos, Darli Veloso, Benedito Pereira e Vera Lúcia. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 040 de 2023, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Senhor presidente, eu peço aqui uma parte, antes de ler o projeto, para solicitar apenas a leitura da emenda do artigo 1º e do artigo 31º, porque esse projeto, quando ele deu entrada, eu o li na íntegra. Depois, as emendas vieram aqui, eu as li também na íntegra, então agora eu peço permissão apenas para ler a emenda, o artigo 1º e o 31º. Permissão concedida, visto que quando esse projeto deu entrada, que é de conhecimento de todos, né, eu fiz questão de pedir ao senhor secretário que fizesse a sua leitura na íntegra, para que todos tomassem conhecimento do projeto que estava dando entrada nessa casa. E desde então, esse projeto foi disponibilizado em nosso site,
e disponibilizado também para todos aqueles que quisessem pegá-lo aqui para ler, para levar para casa, para acompanhar, para dar sugestão, para dar opinião. Então, ficou bem aberto a todos, principalmente no nosso caso, a todos os funcionários da Prefeitura, que são os interessados diretos com o projeto. Então, foi bem, né, bem livre, bem tranquilo. Então, é tranquilo agora, né, somente essa leitura. Projeto de lei número 040 de 2023 dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, vencimento e remuneração dos servidores públicos civis concursados da Prefeitura Municipal de Piranguçu e dá outras providências. O prefeito municipal faz saber que a Câmara Municipal de Piranguçu decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, vencimentos e remuneração dos servidores públicos civis concursados da Prefeitura Municipal de Piranguçu. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Piranguçu, Prefeitura Municipal de Piranguçu, 15 de dezembro de 2023. O projeto de lei 040/2023, emendado, está em discussão. Bom, esse projeto, como foi falado, é do conhecimento de todos os funcionários. A Câmara deixou livre acesso. O Executivo também, né, ofereceu para quem quis pegar a cópia. Então, acho que todo mundo estava ciente. Foi um bom tempo que ele está nessa casa. Ele chegou aqui em dezembro, deu entrada no plenário em fevereiro, né, dia 12 de fevereiro. A partir daí, nós começamos os estudos em comissões. Ele foi bem demorado, ele para quem teve acesso, né, ele é bem grande, tem as atribuições de todos os cargos, né, estão dele em anexo, tem os outros anexos que faz parte. Então, foi um projeto, ele é um projeto complexo, não é um projeto fácil de ser estudado, que teve que ter estudado bastante atenção, porque quando diz respeito aos funcionários, a gente tem que ter muita atenção para não prejudicá-los, para não deixar passar muitas coisas. Às vezes acaba passando, né? Porque projeto de lei, foi o que eu falei para vocês, por mais que a gente estuda, quando chega na hora da aplicação, a gente ainda vê alguma coisa que ficou para trás, alguma coisa que a gente deveria ter feito e não fez. Aí a gente fala, nossa, faltou isso, nossa, faltou aquilo. Mas ainda bem que a lei, né, depois de aprovada, ainda tem jeito de mandar para cá, fazer as revisões, pedir a revisão, né? Porque aqui eu estou vendo, tinha que ter pedido a revisão, né, pela maioria dos funcionários ou pelo executivo mesmo. Mas, enfim, então eu acho que foi um projeto bem estudado nessa casa, a gente leu com bastante atenção, nós da comissão reunimos bastante. Foi várias conversas, né, da gente com o executivo. O executivo foi bem aberto às conversas, nos atendeu prontamente a todos os momentos que a gente precisou. Os funcionários também que quiseram mandar alguma coisa, mandaram. Então, acho que ficou uma coisa assim aberta para todos. E eu quero parabenizar o executivo por mais essa iniciativa, né, que deu, que essa lei foi há muito tempo que a gente tem vontade de atualizar. Desde a época que eu era funcionária, né, antes da gente fazer o plano de carreira do magistério, a gente já falava na atualização dela, e graças a Deus, nesse mandato, né, eu acho que foi uma grande conquista para os funcionários, né, que hoje essa lei, que se Deus quiser, ela vai ser atualizada, e parabenizo também todos os funcionários por mais essa conquista que vocês terão, que já foram muitas conquistas, né, em favor dos funcionários, e por isso eu peço que todos os funcionários, né, que façam os seus trabalhos com carinho, quando pedido, né, dê bastante atenção, porque eu acho muito difícil acontecer uma valorização para os funcionários. A gente vê as cidades vizinhas, todos os funcionários pedindo, e está difícil para fazer. E aqui, graças a Deus, quantos benefícios foram feitos para os funcionários. Então, isso é uma grande conquista de todos vocês.
Já falei em várias reuniões, né, sobre esse projeto, então acho que a gente não precisa comentar muito sobre eles. Houve algumas emendas, acho que no total foram 3, né? Uma foi essa que vocês acabaram de ver, sobre as letras. As outras foram sobre as atribuições, nós fizemos emendas também, porque como fundiu os cargos, tinha algumas coisas que eram repetidas, alguns funcionários pediram para acrescentar, então foram feitas essas emendas, e algumas coisas também passam, né? Erro de português, essas coisinhas que a Comissão de Justiça e Redação precisa fazer. Então, eu agradeço a todos que colaboraram, né, para que esse projeto chegasse hoje a essa casa no final, a todos os servidores que também colaboraram bastante, ao Executivo, que deu toda a atenção para nós, o pessoal da comissão, que deu toda a dedicação, e o meu voto é favorável, e eu estou muito feliz que nós chegamos no final desse projeto. Eu tenho certeza que todos os colegas serão favoráveis a ele. Então, parabéns a todos vocês e vamos em frente. Presidente, se me concede a palavra, deixar claro para todos os funcionários presentes e aos que nos assistem também. Quando esse projeto chegou nessa casa, então o presidente comentou que tinha chegado um projeto que era complexo para nós darmos atenções e reunirmos as comissões todas para que chegasse no bom senso. E até teve um trâmite que deu uma parada, onde o presidente se empenhou a estar estando até o nosso executivo para tramitar alguns valores que a balança estava pesando mais de um lado que para o outro. E alguns iam sair um pouco prejudicados. Então, o presidente se empenhou com o nosso executivo, conversando com a gente dentro dessa casa, fomos levando para eles sugestões, pegando sugestões de alguns funcionários, e talvez não agrade a todos, alguns, mas todos os funcionários saíram beneficiados nesse projeto que está nessa casa, que hoje, com certeza, vai ser aprovado, e agradeço imensamente mesmo ao nosso presidente pelo empenho de estar conversando com o Ricardo, trazendo para nós. A Vera empenhou bastante também nesse projeto. As nossas comissões foram todas alinhadas aqui para chegar no bom senso, para que favorecesse a todos. Então, o meu voto também vai ser favorável. E fica aqui o meu agradecimento ao nosso presidente, a todos os vereadores e ao nosso prefeito também. Mais uma coisa que eu preciso falar, uma importância muito grande desse projeto aqui é a valorização dos estudos. Porque o projeto de cargos e salários, ele visa a valorização, né, e incentivar o pessoal que está estudando. Então, esse foi mais uma conquista dentro desse projeto também. Então, aqueles funcionários que têm interesse, que queiram estudar, vamos lá, né, estudar hoje é bom, também vai abrir bastante a cabeça e vai ajudar na área em que ele está também. Porque qualquer lugar que o funcionário estiver e ele está estudando, ele vai ganhar sempre com isso e nós também vamos ganhar. Então, é mais uma conquista dentro desse projeto, a valorização dos títulos, né, da titularidade. Eu gostaria de iniciar, né, minha fala nesse projeto. É um projeto, como o vereador Benedito colocou ali, eu até agradeço as palavras dele, muito difícil para nós. Né? Foi um projeto que envolve toda a administração, ele não envolve uma pessoa só. Tem projeto que chega aqui, a gente não se preocupa tanto, porque é de interesse do nosso povo e é projeto simples que não vai afetar, entre aspas, a vida de muita gente. Mas esse projeto aqui, no meu entender, ele envolve, né, praticamente toda, como eu diria, todo o nosso trabalho, vamos dizer assim. Ele envolve toda a nossa vida, toda a nossa família, e é daqui, né, dessa prefeitura, que nós tiramos sustento para nós e para os nossos filhos. Então, há uma preocupação muito grande. E a preocupação maior que eu tive quando recebi esse projeto, e li, fiquei bastante preocupado, né, porque, na verdade, eu esclareci na última reunião, quem pôde acompanhar viu muito bem, foi dada entrada nessa casa em outubro de um outro projeto, um pouco mais simples apenas, só para enquadrar, né, e criar um cargo só.
e não foi bem aceito e foi entendido pelo Executivo que não era esse o propósito correto. Aí no dia 19/12 ele encaminhou o projeto, esse projeto nós estamos hoje finalizando ele, se Deus quiser, com a graça de Deus, que é o projeto 040. Mas lendo o projeto nós percebemos que estava havendo uma diferença muito grande de salários e tantas outras coisas, e o nosso pessoal lá de baixo, né, o pessoal do auxiliar de serviços gerais, não estavam tendo benefício nenhum. Né? Se vocês olharem claramente o projeto lá de dezembro, vocês vão perceber que o salário dos nossos auxiliares de serviços gerais era salário mínimo. Só salário mínimo. Né? Iriam, se tivessem a titulação, como a vereadora bem colocou aqui, ainda iria ter um acréscimo um pouquinho menor, mas se não tivesse, eles iriam ficar ali com o salário mínimo. E dentro disso, nós sentamos, conversamos bastante, e o prefeito, no dia 26/1, encaminhou um novo projeto. Ele aceitou os nossos pedidos, como o vereador colocou ali, encaminhou um novo projeto. Mas mesmo assim, analisando junto com os vereadores, que a gente percebeu que ainda não estava coerente e não iria ajudar muito o pessoal dos auxiliares de serviços gerais. Encaminhamos uma nova proposta para o prefeito, da qual ele analisou e devolveu para nós no valor de R$ 1.700 para os auxiliares de serviços gerais e R$ 2.800 para o oficial administrativo. E, analisando junto com todos, eu quero aproveitar a fala aqui para agradecer a cada vereador. Né? Foi citado aqui as comissões perfeitamente, que são as comissões que dão os pareceres, que trazem, né, o projeto para essa casa, mas nesse caso específico, os 9 vereadores tiveram um trabalho importantíssimo, se envolveram, deixaram dos seus trabalhos particulares, vieram para cá para estudar, para acompanhar, para dar sugestão, para dar opinião, para ouvir, para entender, para poder passar para o nosso povo a realidade do projeto. E quero aproveitar também já para agradecer de antemão, né, o funcionário Helder, que está aqui presente hoje, que me procurou várias vezes, trazendo sugestão, proposta, ou ver se dá para melhorar um pouquinho para nós, ver o que é possível de ser feito. A Fabiana, que enviou para nós um ofício com algumas sugestões, né, de atribuições e outras coisas mais, da qual nos ajudou bastante, e a todo funcionário que nós conversamos. Então, eu acho que foi um projeto que envolveu, acho não, tenho certeza, que envolveu, né, muitas pessoas, e envolveu demais, né, essa casa aqui para resolver, e também o nosso executivo, não só, né, o nosso prefeito, porque também ali tem uma equipe que estava trabalhando, o pessoal que estava auxiliando, ajudando, então não foi poucas pessoas para poder trazer esse projeto para a votação aqui. Então, eu acredito, na minha opinião, que ficou mais coerente, né? O nosso povo lá de baixo, dos auxiliares de serviços gerais, deu uma equilibrada, né? Vai dar uma melhora de vida, uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Porque vocês sabem melhor do que eu que não se vive hoje, se você tiver 1 ou 2 filhos, com salário mínimo. Né? É impossível a gente falar que a pessoa consegue viver. Ele vai viver porque a misericórdia de Deus é grande e ajuda, mas vai passar sempre por dificuldades, por apertos. E com essa proposta nossa aceita, praticamente quase que todos os funcionários vão passar bem de R$ 2.000. Então vai dar uma ajuda, né? Um refresco para eles poder cuidar um pouquinho melhor da sua família. E os oficiais administrativos também vão ter um salário bastante razoável, acredito que vai ajudar bastante. Né? No nosso caso, como motorista, a gente conseguiu, comentei com o Helder, R$100 a mais, e mais a titulação para aqueles que tiverem, vão conseguir chegar lá, e mais o enquadramento, né, de cada um na sua posição ali, por isso a gente leu a emenda aqui do quadro. Então, eu acredito e tenho certeza absoluta, e quero aproveitar mais uma vez aqui, eu já agradeci segunda-feira, mas para agradecer de novo, essa união do Legislativo com o Executivo e com o nosso povo. Porque nós não deixamos de ouvir ninguém, e o prefeito não deixou de nos ouvir, porque ele simplesmente poderia bater o pé e falar, eu quero assim e assim que precisa ser. Não, ele ouviu, ele entendeu, ele também tem a preocupação com aqueles que ganham menos, entendeu a posição, e nós chegamos no bom senso, e eu acredito que o projeto ficou
de bom tamanho para todos, né? Todos vão ter condições de vida para sustentar, porque hoje, aqui em Piranguçu, isso eu falo tranquilamente para todos, não existe lugar melhor para se trabalhar do que a Prefeitura Municipal de Piranguçu. Tá? Vocês podem procurar aí, temos aqui fábrica de batata, vou colocar só os maiorzinhos. Temos ali o restaurante que emprega um pouquinho mais de gente. Pergunta para eles como que está a situação deles. Então nós precisamos levantar a mão para o céu, agradecer a Deus pelo emprego que nós temos, pela prefeitura que nós temos hoje, e nós temos que cuidar disso. Nós funcionários temos que cuidar dessa prefeitura, porque é daqui que sai o sustento para a nossa família. É aqui que nós vamos viver. Eu tenho certeza que nenhum funcionário quer pedir conta. Tenho certeza absoluta. Todos pretendem se aposentar, como a vereadora que está aqui, aposentada, tranquila. Todos pretendem se aposentar um dia, se Deus quiser, na prefeitura. Essa é a nossa finalidade, né? Então nós precisamos cuidar dessa prefeitura. Cada um na sua parte, na sua área, no seu setor, dando o melhor de si. Eu ainda comentei hoje com o Sávio, né, que o projeto iria ser votado hoje. Ele falou, então, pena que eu estou saindo, né, porque eu poderia ser até mais beneficiado ainda. Eu falei, você sai, sim, mas você sai também de cabeça erguida, porque você prestou um grande serviço. Né? Mas nós vamos, sim, todos nós, cada um, como eu já falei, na sua profissão ali, dando o seu melhor para que a prefeitura se mantenha de pé. Né? Se Deus quiser, com bons gestores, com boas pessoas, como nós temos hoje. Tá? Podem falar o que quiser. Eu falei isso na segunda-feira passada aqui, mas nesses 7 anos e 3 meses de administração, nos meus 23 anos de vereador aqui, foi o melhor momento de trabalho e de administração que nós temos. Foi o melhor. Tem funcionário aqui mais antigo, Darli, a Vera, que acompanhou bastante o trabalho na prefeitura e sabe do que eu estou falando. Melhor momento para nós funcionários. Nós nunca tivemos tantas vantagens como nós tivemos nesses 7 anos. Agora, precisamos valorizar, né? Precisamos contribuir, precisamos fazer um pouquinho mais, porque o que acontece? Eu comentei hoje ainda também, para que tudo isso continue e que a gente continue tendo, né, as melhorias na nossa profissão, nós temos que dar o nosso melhor. Por quê? Porque a prefeitura não precisa estar contratando muito mais gente. Porque se ela tiver que contratar mais gente, as condições vão ficar na balança. Então nós precisamos pensar nisso. Não, vou fazer um pouquinho mais porque vale a pena. Né? E vale a pena mesmo, você pode ter certeza disso. Então está aí, né, o projeto está aí para ser votado e nós vamos continuar os trabalhos. Olá. É mais uma conquista também, estava falando em relação, além do salário dos auxiliares de serviços gerais, que veio desde o primeiro dia nesse projeto, sobre as letras. Que vocês, né, que são auxiliares, vocês viram que vocês recebiam realmente o salário mínimo, vocês tinham a letra no Olerite, mas a letra não servia, tipo assim, entre aspas, para nada. Só ficava lá a letra B, letra C, mas não tinha nenhum valor nela. E com esse projeto, né, vocês viram a crescer juntamente com os demais funcionários, tendo um valor da letra de acordo com o quadro que foi feito aqui. Então, esse também é uma grande conquista para os auxiliares de serviços gerais que nunca teve desde quando eles entraram na prefeitura. Então, isso é mais uma vitória também. E se não fosse projeto, não queriam ter, né? E também os contratados, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro, nós temos vários contratados, não são poucos. Se eu não estiver enganado, são uns 60, 70 contratados, que com esse projeto vai também ter um pouquinho, né, de aumento no seu salário. Não vai ter a titulação, não vai ter o tempo, mas pelo menos o salário vai ser um pouquinho melhor, que vai ajudá-los bastante. O projeto de lei número 040 de 2023, emendado, está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Graças a Deus. Solicito ao senhor relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei número 07/2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Lei número 007 de 2024, que altera a redação do caput do artigo 34 da Lei Municipal número 1064 de 1º de abril de 2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 22 de março de 2024, durante a 26ª sessão extraordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise destas comissões, a fim de apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Após análise e discussão do projeto de lei número 007 de 2024, as comissões concluíram que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 007 de 2024. Sala das Comissões, em 25 de março de 2024, vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Vera Lúcia, Luiz Procópio, Darli Veloso. Vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas: Darli Veloso, Benedito Pereira e Vera Lúcia. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 07 de 2024, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 007 de 2024. Altera a redação do caput do artigo 34 da Lei Municipal 1064 de 1º de abril de 2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 34 da Lei Municipal 1064, de 1º de abril de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. A remuneração do conselheiro tutelar será equivalente ao cargo de oficial administrativo, com carga horária de 40 horas semanais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 19 de março de 2024. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 07 de 2024 está em discussão. Bom, esse projeto ele veio só para adequar, né, os conselheiros tutelares, porque existia uma lei anterior que eles eram, né, igualados ao auxiliar administrativo. Como mudou a nomenclatura, então apenas tirou a palavra auxiliar e colocou oficial administrativo. Então os salários serão iguais. Somente foi para isso que veio, para adequar esse projeto. Só uma curiosidade ao ler aqui que me despertou isso. Certamente, esses projetos que estão sendo aprovados hoje, eles terão a sua validade, né? E vai vigorar a partir do dia 1º de abril. E vejam bem, essa lei foi 1º de abril de 2015, 9 anos depois. Então, é só a fim de curiosidade. E foi importante, né, quando a gente viu o projeto, ficou meio vago, né, a parte do Conselho Tutelar. E para poder ficar
resguardado em lei, tudo direitinho, foi onde nós sugerimos e pedimos, né, ao Executivo que encaminhasse para nós um projeto de lei nesse sentido, para ficar bem claro, né, porque hoje a gente sabe, como foi falado, não, vai ser equiparado, vai ser, mas vai ser, tem que ser na lei, né, porque amanhã é outra administração, é outra cabeça, é outra, então é bom que fique resguardado nesse sentido, né, e quando nós fomos procurar, né, a nossa secretária foi procurando até a gente encontrar a lei, a gente sabia que tinha, mas não sabia a data certa, mas aí foi procurado até a gente encontrar, encaminhamos, e assim foi mandado para nós, e hoje, né, com certeza será votado para poder ficar bem esclarecido, bem claro. O projeto de lei número 07/2024 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Só para esclarecer, na última sessão, o vereador José Maria, né, nos questionou um pouquinho, e está certo ele, porque para ele não foi realmente passado. Nós devolvemos, eu vou ler para o senhor aqui, certinho, para o senhor tomar conhecimento. Em cordial visita, venho através deste comunicar a Vossa Excelência que no dia 29 de dezembro de 2023 foi feito através do cheque número 301719, Banco 104, Agência 0121, conta 06025/3, conforme cópia anexa a este ofício, o valor de R$ 147.939,43, referentes às seguintes devoluções para a Prefeitura Municipal de Piranguçu. Do E-décimos não utilizados, R$ 133.833,35. Aplicação financeira, R$ 9.738,87. IERF, Imposto de Renda, R$ 1.651,74. Outros, R$ 1.587,20. Faltas é quando um vereador deixa de participar da sessão, a gente tem que também devolver, né, o que seria pago para ele ao Executivo. R$ 1.128,27. Na certeza de assim termos administrado da melhor maneira possível os recursos públicos destinados a este Legislativo Municipal, sendo que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção dispensada e colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, vereador Leonildo Ramos, presidente da Câmara Municipal. A Prefeitura recebeu no dia 30/1 de 2024 esse valor que nós devolvemos. Agora, em relação aos nossos gastos, o nosso contador está preparando toda a documentação, porque nem da vereadora Vera ainda fechou, quando estava presidente, e eu prometo passar para vocês até no final desse semestre. E para encerrar a nossa sessão de hoje, nós estamos numa semana abençoada, né, uma semana santa, de meditação, de resguardo, de acompanhamento e principalmente de reflexão em nossas vidas. Gostaria de ler, para a gente encerrar nossa sessão, a oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificadas no Espírito. Ajudai-nos, nesta quaresma, a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa Mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém.
Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 15 de abril de 2024, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.